E tá bem tenso o clima no Flamengo, inclusive risco de queda de dirigente, pressão no treinador, discussão do treinador com o dirigente, discussão do treinador com os jogadores. E agora tá esse imbróglio aí entre diretoria e torcidas organizadas. As torcidas organizadas do Flamengo foram no aeroporto, com pipocas, inclusive, para jogar nos jogadores, depois da final contra o Fluminense do Campeonato Carioca, no embarque para o Peru. Os jogadores foram por trás, pelos fundos do aeroporto, e não passaram pelos torcedores, que ficaram revoltados, entraram em discussão com a chefia de segurança do Flamengo, o chefe de segurança do Flamengo, que é o Pinheiro, foi conversar com os torcedores, e aí começa. O Marcos Braz marca uma reunião, 2 jogadores com as torcidas organizadas. Seria hoje essa reunião. Alguns jogadores sabiam, outros não sabiam. Outros jogadores não sabiam. O absurdo começa aí. O Everton Ribeiro, que era capitão, falou, eu não estou sabendo de nada. O Everton Ribeiro, ele diz, eu não estou sabendo. O Davi Luiz na coletiva diz, tem que juntar todo mundo que ama o Flamengo, vamos tentar entrar num consenso, podemos conversar sim. E aí o Marcos Braz, ele se pronuncia. Ele diz, eu não sou burro. Eu posso ser tudo, mas burro eu não sou. Eu não marcaria com as torcidas organizadas uma reunião, foi em declaração até a Jovem Pan, ao Guilherme. O nosso repórter aqui, o Guilherme, conversou com o Marcos Braz e ele disse isso, Guilherme Silva. Ele falou, eu não sou burro. Se eu marquei com as organizadas, eu tive um consenso dos jogadores. E a informação que eu apurei também foi a de que os líderes do elenco pediram, inclusive, para o Marcos Braz esse encontro com as organizadas, porque eles viram que o clima estava ficando bem pesado. Agora, essa reunião ela já foi marcada e desmarcada 2 vezes. Parece o jogo do Flamengo. É isso. Nesse momento, essa reunião está desmarcada. Então, qual é a situação? Ela tem que existir a reunião com as organizadas? Não. Eu não acho que tem que existir. O clube não tem obrigação nenhuma. Os jogadores não têm obrigação nenhuma. Agora, ou marca ou não marca, né, Vamp? Né, Vanderlei? Você também cobriu clubes a vida inteira. Não, Você tem que se decidir, porque senão fica um clima ridículo. E tem um ponto importante que pode ser abordado, que é a ausência do presidente. Você faz a situação no Flamengo é uma situação séria, né? Uma situação importante. E ela não pode acontecer sem um sinal verde do presidente. Pelas informações que chegam, é que o presidente não deu sinal verde para acontecer essa reunião sem que ele esteja no Brasil, para saber maiores detalhes e tal. Porque o Marcos Braz, em alguns momentos, atua como presidente do futebol. Mas, comprovadamente, ele não tem sido esse prêmio ISO, qualquer número, nos últimos tempos. Não tem agradado muito. A gente sabe que tem também o peso político nisso, porque ele é um cara político, ele exerce uma função política. Então, eu acho que não leva a nada esse tipo. Num momento de festa, uma reunião com os alegres torcedores de qualquer equipe, até cabe, porque tudo bem, tudo é festa, vamos lá, vocês nos deixam muito felizes, e é vice-versa, tal. No momento de turbulência de um time, esse tipo de reunião não ajuda. Os jogadores se sentem constrangidos. Mas eles é que estão provocando constrangimentos na torcida. É uma outra conversa. Cada um tem uma função. A torcida vai, a torcida aplaude, vai no estádio ou não vai. Tá tudo certo. Reclama, abre faixa, faz tudo bem. Agora, no ambiente de trabalho, ir lá, peitar os caras que estão lá, e fica todo mundo com cara de conteúdo, né, Osmar? Fica aquela reunião, todo mundo dizendo que está prestando atenção e no fundo está pé da vida de estar lá. Tá aguentando. Mas então não marca, né, Vanderlei? Eu acho isso, então não marca. Isso, marca as organizadas pra quê? Não, eu tô dizendo que não tem que marcar. Mas se marcar, é aquela reunião que o cara sabe que ele tá lá forçado. Ele só tá fazendo aquilo porque dia 5 vai pintar a grana no salário, na conta dele. Por isso que ele tá engolindo esse sapo. Então, pra que isso? E depois eles ficam pé da vida com a diretoria, que não conseguiu blindar. Porque, então, eles querem falar, fala com o presidente, fala com o homem do futebol, deixa a gente aqui bater bola, treinar, entendeu? E o cara fica a pé da vida. Esse dirigente não nos blindou. Essa é a verdade. Tem isso, né, Vamp? Como o Vanderlei falou, você é da bola. O jogador fica puto quando acontece isso. O jogador ele fica bem revoltado, ele fala, cara, não é possível. Sério que a gente vai estar aqui, a gente está sendo ameaçado,
Ou não? Ou o jogador leva na boa? Tá bom, vamos reunir com os caras, vamos falar logo o que vai acontecer. Como é que é a situação do jogador numa situação como essa? Eu já passei por isso, a gente sabe que é inevitável, o clube abre mesmo as portas e o jogador vai, não vê a hora de acabar logo isso. Vai, fica ali, todo mundo tenso mesmo, somos seres humanos de carne e osso, temos sentimentos, sujeito a tudo, o sentimento do medo todo ser humano tem, né? E o jogador fica com medo, cara, fica com medo ali, fica puto também, que nem o professor falou, com o dirigente. E ao mesmo tempo entende que os mais inteligentes sabem que o dirigente também, se não abrir também, sobra pra ele, a batataça pra todo mundo. E eu vi aqui ontem quando terminamos aqui o bate-pronto, né, você e o Marcelo conversando, sobre um vídeo que tinha de um torcedor do Flamengo que levou a pipoca e não pôde jogar. Pô, trouxe a pipoca, os caras entrou por trás. Eu sou baiano, minha cidade é a terceira cidade do estado da Bahia que tem mais terreiro de candomblé, professor. Aí veio o banho de pipoca, o banho de abô, o banho de arruda, é mesmo, sal grosso. Às vezes é pra descarregar. Sim. Descarrego. Mas eu acho que nesse caso a pipoca não é nessa eu não sei se essa pipoca mas era ainda pra bem que descarrego. Ainda bem que é Aí uma... o cara gastou milho, o cara tava... Mas teve um ainda vídeo bem o cara que o falou, termo... Ainda bem que... Ó, voltamos, hein? Estamos de volta à TV Jovem Pan, o Vamp que adora multiplataformas, ele tá falando aqui. Vou devolver a palavra pra Então ele. vou repetir tudo de novo. Você que tá no YouTube, deixa o seu like. Fala, Vamp. Não, porque assim, ontem a gente saindo daqui, né, do bate-pronto, aí tava um comentário que tinha um cara que levou a pipoca, né? Pô, Não, os torcedores. levaram a torcedor, pipoca. mas tinha um especial que falou, eu trouxe a pipoca pra jogar dos caras. desperdiçou. Não, quem falou isso foi o repórter, que tem um canal. Pô, trouxeram a pipoca e não puderam jogar. aí. Mas só que lá, gente, ó, Nazaré das Farinhas, terceiro município do estado da Bahia, que tem mais terreiro de candomblé. E lá na minha cidade, quando a gente toma um banho de pipoca, banho de abô, de arruda, sal grosso, seiva de alfazema, é para descarrego. Então, eu tô aconselhando a torcida, leva o serviço completo. Fala que não é ameaça, é só para tirar mesmo. E ainda bem que a pipoca, o termo é pipoqueiro. Imagina se fosse jaqueiro, alguém joga uma jaca e no time tá mal. É difícil, complicada, muita pressão em cima do departamento de futebol, né? Departamento de futebol que é comandado pelo Marcos Braz e tem ali como chefe à beira do campo, vamos dizer assim, do time, o técnico Paulo Souza. O que acontece? Pedro, amigos, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, o Flamengo vence, mas não convence. Contrata, mexe, muda aqui, muda colar, cada jogo uma formação, um esquema tático, novas peças, mas não consegue convencer. E aí tá todo mundo preocupado, viu, Pedro? Porque o Campeonato Brasileiro começa no final de semana, temos também Copa do Brasil, Libertadores da América, e hoje o torcedor do Flamengo, um pouco mais consciente, tem que entender o seguinte: o Flamengo hoje está abaixo do Atlético Mineiro e abaixo também do Palmeiras. Eu diria até que o Palmeiras, por saber jogar Copas, seria aquele time mais talhado para ganhar o tricampeonato da Libertadores da América consecutivo, um feito inédito, né? Ao passo que o Atlético Mineiro, pelo quilate, pelo gabarito que tem e pelo elenco, seria o mais indicado, o protagonista, o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo ficaria comendo pelas beiradas, mas tem uma folha salarial de 23 milhões de reais. Contrata Ayrton Lucas, contrata Pablo, são jogadores que já estão à disposição, provavelmente, para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, mas ainda não tem um time pronto, não tem um time definido, são muitas tentativas, muitos testes. Já era para o Flamengo estar, depois de 3 meses de Paulo Souza, num patamar mais alto. Pode voltar a crescer? Pode voltar a ser aquele Flamengo vencedor que aterrorizava os adversários? Pode. Mas para que isso aconteça, precisa evoluir, precisa progredir muito para bater de frente com o Atlético Mineiro e Palmeiras. Para mim, hoje as duas principais forças do futebol brasileiro, o Flamengo um degrau abaixo, embora com potencial para crescer e crescer muito. O clima é de crise, como eu disse, né? Pressão em cima do departamento de futebol, por conta dessa reunião que aconteceria hoje, de torcedores com jogadores. Alguns jogadores disseram que foram eles que pediram a reunião, outros disseram que nem sabiam. O caso do Everton Ribeiro, que disse que não achava normal esse tipo de reunião, também não acha esse tipo de reunião normal, se é que querem dizer que o futebol é profissional, mas não tem muito tempero, muito ingrediente de amador. E havia também uma reunião programada entre o Marcos Braz e conselheiros do clube, que estão cobrando hora bolas. Tá gastando 23 milhões de reais por mês, está desembolsando. E o Flamengo joga um futebol pequeno, diminuto, em todas as competições das quais participa, mas essa reunião também não aconteceu. Deixaram para depois. Primeira reunião com os conselheiros e talvez, quem sabe, acho que o ideal não acontecer, a reunião com os torcedores. O Marcos Braz é o todo-poderoso do departamento de futebol, que precisa se ajustar, precisa se profissionalizar. Agora a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? A bomba sempre estoura
na ponta mais fraca. E hoje eu diria que a ponta mais fraca dessa corda se chamaria, né, atenderia pelo nome de Paulo Souza. Tem gente querendo botar a cabeça do português na bandeja, viu, Pedro? Com certeza, Rodrigo Viga, e tem gente dizendo que o Paulo Souza, inclusive, colocou o cargo dele à disposição, né, depois da derrota na final do Campeonato Carioca, que ele chegou no vestiário e falou para os jogadores, né, se vocês quiserem que eu saio, peço demissão agora. Foi isso que aconteceu, inclusive você teve até uma conversa com o Marcos Braz, né, Viga? O Marcos Braz diz que ele não sai. E realmente eu não vejo essa possibilidade no momento, até porque o Flamengo não preparou alguém para substituir ou para exercer eventualmente essa função no futuro. Ainda está muito concentrado ali no Marcos Braz do futebol e também no Bruno Spindel, que é o CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, o Paulo Souza, a gente sabe que está sendo muito cobrado, muito exigido, que alguns jogadores nitidamente não têm gostado. A gente sabe como é que é o futebol, né, Pedro? Jogador de futebol não gosta de muitas mexidas, não gosta de muitas alternativas, salvo alguns times, talvez aqueles comandados pelo Pepe Guardiola, que nem o Pepe Guardiola sai mexendo à torta e à direita no esquema tático e também nos jogadores. Então essa história de a cada jogo ter 11 titulares, isso mina um pouco, né, a confiança dos atletas, a autoconfiança, vai gerando um clima, e é verdade que dentro do Clube de Regatas do Flamengo, o Paulo Souza junto aos jogadores não é uma unanimidade, ou seja, se ele for demitido ou pedir demissão, ninguém ia pegar lenço ou caixa de lenço para sair chorando. Pelo contrário, alguns até iriam comemorar. Há quem diga, inclusive, que a contratação do goleiro Santos para a vaga de goleiro do Flamengo também soou muito mal, porque o Diego Alves estaria querendo voltar. Enfim, é aquela história de jogadores há muito tempo no cargo, nas posições, acabam se sentindo, de certa forma, entre aspas, vamos dizer assim, né, donos de certas áreas, segmentos e guetos. Mas quem tem que mandar é o departamento de futebol, e acima do departamento de futebol, a própria diretoria do Flamengo, viu, Pedro?